o que eu queria aqui ressaltar é que existem diferentes categorias destes encostos, entre aspas. Estas almas sofredoras que continuam aqui. Sofredoras para bem ou para mal, mas já vamos entender. Que é o quê? Para bem ou para mal? Com boas intenções ou menos boas. Tá. Que é o quê? Há estas situações dos encostos que são momentâneos, de algo que eu fiz, que me meti e que eu não me via, e a pessoa ficou ali comigo, e eu depois fui embora e a pessoa veio comigo embora, mas há outras realidades também, que é o quê? Encostos que vêm de outras encarnações, de outras experiências. Estás a falar de vingadores. Pronto, ajustes de contas. Sejam ajustes de contas e eles, quer queiramos, quer não queiramos, e não vai lá com o pau santo, nem com chazinho, nem com coisa nenhuma, não é? A não ser um verdadeiro processo de autoconhecimento para, com o passar do tempo, conseguir resolver a situação com essa pessoa ou entidade de outras encarnações, de uma ou várias, não é? Sim, mas pessoas que só estão magoadas com a situação certeza. E que, devido à mágoa, estão... Querem justiça, não é? Querem justiça. Claro. E nós não nos portamos sempre bem. E se calhar com toda a razão, mas pronto. Não é? Nós não nos portamos sempre bem, não é? Claro. Nós fazemos muitas coisas ao longo da vida. Às vezes pode ser um namorado, amores mal resolvidos, é o suficiente. Claro. Não é? Ou outras coisas bem piores. Há tudo neste mundo. Há outra situação que é o entre-vidas. O entre-vidas é muito encostos, não é? Já não é na vida encarnada, mas é o período entre as vidas encarnadas. Sim, ou seja, reparem, no período entre as vidas, temos um tempo, podem ser uns séculos, podem ser 1000 anos, podem ser uns dias, pode ser um dia, pode ser umas horas. Não há uma regra. Não há uma regra, depende de cada caso é um caso, em que nós estamos ali no plano astral. Então, nós podemos estar no astral e podemos estar no astral inferior, que é o umbral, ou podemos estar em outros níveis. E a ideia é, e o que é que acontece ali? Naquele lugar onde eu estou ali, né, que eu chamo de o aeroporto, né? O aeroporto, que entram e saem. Não é? Né? Vai mesmo. Os que morrem entram lá e os que vão nascer saem de lá. Portanto, nessa antecâmara, né, que é o grande astral, o que é que acontece, né? Podem acontecer muitas histórias, e nós sabemos de muitas histórias, vocês podem ler bibliografia espírita. Aos 16 anos encontrei um livro que era Memórias de um Suicida. Uma médium que escreveu, ela recebeu do espírito que foi o Camilo Castelo Branco. E o Camilo Castelo Branco, ele suicidou-se. E então, ao suicidar-se, ele foi para o lugar dos suicidas. Há um lugar que é um baixo astral, que é o umbral, uma parte específica do umbral, porque existem partes específicas para homicidas, para suicidas, para pessoas que fizeram coisas, enfim. Cada um acaba por construir a sua comunidade consoante os gostos pessoais, enfim, e os débitos. De maneira que o livro é todo sobre isso. Existem imensos livros de várias temáticas que dão-nos a conhecer como são esses lugares. Não é? Nós não conhecemos apenas o nosso lar. O nosso lar foi um livro que foi-nos trazido e foi transformado em filme e que é muito conhecido. Mas não existe só o nosso lar. Existem muitos outros livros que, felizmente, os médios têm conseguido trazer e elucidar. E é bom. É muito bom porque esses lugares existem. Claro. É? E infelizmente contraem-se aí muitas dívidas, não é? Problemas com outros seres desencarnados, não é? Aliás, existem histórias que contam isso mesmo, essas interações. Claro. Que depois, quando uma das partes encarna, a outra, estando ali vinculada, não é? Por aquele problema que entretanto surgiu, vai imediatamente atrás dessa alma encarnada e persegue-a durante toda a vida. Consegue encontrá-la. Claro. Por isso, esta situação dos encostos pode ser que seja também o resultado do entre-vidas. Mas há outras categorias. Há muitas. Por exemplo, situações em que nós temos um encosto, não é? Que é aquilo que nós chamamos de obsessores, não é? Mas de pessoas que já não desencarnadas, mas são de pessoas encarnadas. Exatamente. Há pessoas que partilham da nossa realidade física que são verdadeiros encostos, mas daqueles gigantes na nossa vida. Normalmente tem sempre que ver com pessoas que têm alguns distúrbios, desvios de personalidade. Podem ser pessoas narcisistas e, portanto, altamente tóxicas e que queiram manipular. E, portanto, há, sim, essa dependência ou necessidade de manipulação da outra pessoa de forma física. Ou seja, eu, quando estou com a pessoa, eu compreendo e consigo perceber, consigo analisar que ela tem atitudes que me querem controlar, me querem manipular. Ou seja, posso conseguir perceber isso e conseguir entender isso do ponto de vista objetivo. Mas posso não conseguir entender isso e, no entanto, a pessoa consegue maquinar-me e obsidiar-me mentalmente através da força da vontade mental dela. Isso é uma coisa muito difícil. E ainda existe uma outra situação, e agora pegando no caso da Mary, por exemplo, de situações que são de pessoas que são cuidadores, que são terapeutas, que prestam o auxílio a outras pessoas encarnadas, como a Susana. Ou pronto, enfim, existem uma série de pessoas dentro dessas áreas. Há uma outra situação que é o quê? Ponho-me nessa situação em que estou a querer ajudar uma segunda pessoa, querer curá-la. Se eu não tiver as ferramentas certas e o discernimento correto,
O que eu vou conseguir fazer é com que os encostos que estão com a outra pessoa, eles vêm depois é para mim. Eles vêm a auxiliar-me. E agora os encostos não são daquela pessoa, agora são meus. O assunto é comigo. E isso também é uma outra categoria de encosto. Eu gostava muito de falar sobre isso. Eu acho que agora é mesmo E assim, para terapeutas isso acontece muito importante. muito. Um ponto muito importante é este.